Hello, class! Tudo bem, turma? Vamos lá, o assunto da aula de hoje é advérbios de frequência. Os advérbios de frequência indicam com que frequência algo já aconteceu, acontece ou acontecerá. Aqui os principais. Always, que significa sempre, generally, usually, geralmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, occasionally, ocasionalmente, seldom, rarely, raramente, never, nunca. Para deixar tudo mais simples, vamos colocar em uma escala do menos frequente para o mais frequente, que é essa escala que vai de 0 a 100%. Então, se você olhar na escala, 0%, never, nunca, algo que nunca acontece. 50%, sometimes, às vezes, e algo que sempre acontece, 100%, always. E esses são os mais usados, certo? Como montar frases usando os advérbios de frequência? Atenção para os exemplos. I always watch TV on Sundays. Eu sempre assisto TV aos domingos. My sister never goes to the club. Minha irmã nunca vai ao clube. They rarely play soccer. Eles raramente jogam futebol. Olhando para os advérbios em destaque, que estão em vermelho, a gente percebe o quê? Que eles são colocados logo após o sujeito e antes do verbo. Então, always watch. Veio depois do sujeito, que nesse primeiro exemplo é I, e veio antes do verbo, que é what. Segundo exemplo, my sister é o sujeito, veio o advérbio never e o verbo goes. Terceiro exemplo, they, que é o sujeito, rarely, que é o advérbio, play, que é o verbo. A regra que acabamos de mostrar vale para todos os verbos, exceto para o verbo to be. Vamos ver como é que é feito com o verbo to be. I am always at home in the evening. Eu estou sempre em casa à noite. He is never late for work. Ele nunca está atrasado para o trabalho. They are often tired. Eles estão frequentemente cansados. Então, o que a gente viu aqui quando é o verbo to be? Ele vem após o verbo to be. Os demais verbos, o advérbio vem entre o sujeito e o verbo. Quando na frase houver o verbo to be, eles vêm após o verbo to be. Algumas exceções às regras que mostramos. Sometimes, often e usually podem ser colocados também no início ou no final da sentença. Exemplos: I sometimes go to the movies on Sunday. Às vezes eu vou ao cinema aos domingos. Veio após o sujeito, mas ele também pode vir no início ou no final da frase, como está aí no exemplo. No início, sometimes I go to the movies on Sundays. E no final da frase, I go to the movies on Sundays sometimes. Rarely e seldom podem também ser colocados no final da sentença, como tem aqui no exemplo. My mother rarely watches TV. Minha mãe raramente assiste TV. Ou no final, my mother watches TV rarely. Veio no final da frase. Então, é um assunto que é muito cobrado em prova,